Olá, pessoal. Muito boa tarde. Meu nome é Marcela, eu sou do 5º período de Psicologia. E hoje, juntamente com meus colegas, estaremos apresentando mais um episódio do podcast Psicologia em Foco. O episódio de hoje a gente vai falar de um assunto muito relevante, que é a relação entre atividade física e saúde mental. Os meus colegas a posterior vão também estar se apresentando. Meu nome é Davi Machado, sou estudante de Psicologia do 5º período. Meu nome é Lucas Augusto, sou estudante de Psicologia do 5º período. E hoje a gente está recebendo aqui 2 convidados, a nossa professora, mestre Michele, e o nosso professor, Felipe. Vou pedir para os dois se apresentarem agora, fiquem à vontade. Então, eu sou Michele, sou graduada em Psicologia, aqui pela Univale. Fiz o mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora, ênfase em exercício e saúde e uma linha de pesquisa dentro das funções executivas. Atualmente faço doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, rendimento físico e esportivo, então os dois dentro da abordagem da atividade física, do exercício, com ênfase nas funções executivas. Beleza. Boa tarde, eu sou o Felipe. Primeiro que tudo, muito grato do convite. Eu sou chileno, então minha fala vai ser um pouco mais devagar. Eu sou graduado em Ciências do Esporte e Atividade Física. Agora fazendo mestrado na UFJF, também mestrado em Educação Física, e tenho uma especialização em Lato Sensu, muito mais ligada à área da prescrição de exercício na pessoas com doenças cardiometabólicas. Mas agora estou muito mais ligado ao esporte de desempenho e alto desempenho. Ok. A gente vai dar início aqui, então, a algumas perguntas para a gente poder entrar no tema. A gente tem alguns dados da OMS que apontam que 1 em cada 2 brasileiros não se exercitam o suficiente de acordo com o esperado, né? Então, isso aí indica que metade da população não se exercita, não faz exercício físico. Então, a gente, assim, vocês que estudam o tema, que estão dentro, desse mercado e tudo mais, como vocês veem os benefícios da atividade física para a saúde psicológica das pessoas? Então, quando a gente pensa na saúde, o conceito, de saúde, tendo em vista hoje um alto índice de sedentarismo, a gente precisa entender que nós somos corresponsáveis pela nossa saúde. Porque a gente fala a saúde, de forma geral, o conceito é o completo bem-estar físico, social, mental, mas o que é isso? É a nossa responsabilidade mesmo, saber nossos limites, saber nossas capacidades, nossas dificuldades, e a gente conseguir lidar com isso, porque não consigo imaginar ninguém sem nenhum problema, seja pequeno ou grande, e isso traz prejuízo na saúde. Então, acho que entender um pouco esse conceito, entender um pouco quem nós somos, porque fazer atividade física é cuidar da saúde, é cuidar da saúde mental, faz parte a atividade física, alimentação, higiene do sono, isso tudo faz parte de ter uma boa saúde mental. Então, entender quem eu sou, o que eu gosto, para eu poder me identificar com uma atividade onde eu vou conseguir sustentar essa atividade, que eu sei que não é muito fácil, né, Felipe? Eu concordo muito com o Michel. Eu gosto muito do conceito da saúde desde uma perspectiva integral, certo? Se bem eu trabalho muito mais com um conceito físico da saúde, é inegável a quantidade de benefícios que tem na psicologia. E claro, aí é muito importante também diferenciar o que é atividade física, o exercício físico e o esporte, porque cada um dos 3 conceitos pode aportar coisas diferentes. Atividade física geralmente é muito mais ligado a um movimento, o exercício físico já tem uma planificação de treinamento e o esporte é regulamentado e pode estar aí involucrado com muito mais aspecto social, convivência com a comunidade. Então, tem aí cada conceito que fornece benefícios para a pessoa. E a atividade física e o esporte, a gente vê também que tem diversas formas de praticar. Tem em grupo, tem individual, tem a que vai exigir mais levantamento, empurrar, puxar pesos, ou outros envolvem outros objetos, ou outros envolvem mais cardio, Às vezes uma corrida, um futebol que envolve mais atividades também, vôlei, enfim. Tem vários tipos de atividades.
E alguns, como eu falei, envolvem mais pessoas. E esse envolver mais pessoas pode acabar por criar laços entre essas pessoas e favorecer a relação dela com o meio social dela. E isso é muito bacana da gente enfatizar, porque muitas pessoas acham que a atividade física é só ela com ela e que não vai impactar no social, mas impacta. E impactando no social afeta também na saúde mental, no bem-estar, no vínculo, né, com mais pessoas. A questão do trabalho em grupo ou individual também é muito pessoal, né? Porque tem pessoas que preferem atividades individuais, né? Corrida, Natação. bicicleta, natação, porque não gostam muito de estar nesse movimento. Então, por isso que é importante a gente saber o que eu gosto, né? O que eu dou conta, aonde eu quero estar e qual que é a importância disso para que eu consiga desenvolver bem sobre isso. Ainda tem esportes individuais, como pode ser corrida, natação, etc. Se bem a prática do esporte é sozinho, você também gera laços com as pessoas que também gostam disso. Então, se você vai nadar, vai começar a conhecer mais gente, e aí você vai criando um pouco essa dinâmica da integração. Então, pode falar. Em nível mais até biológico, a gente vê que a atividade física tem impacto. E impacto, né? A gente fala, o médico chega, você tem que praticar uma atividade física, baixar essa glicose. E isso impacta muito na saúde mental também. A gente sabe que pessoas pelo menos por alguns estudos, né, que eu andei lendo, andei observando, conversando com algumas pessoas, que o nível elevado de glicose, pessoas, no caso, né, que têm diabetes, tendem a ter um nível cognitivo menor. Então, e a prática de atividade física é uma das formas de abaixar essa glicose, essa diabetes, essa possível desenvolvimento de demências. Porque pessoas que têm diabetes têm mais chance de desenvolver demências. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho para a gente como que esses aspectos biológicos funcionam na mente ao praticar essas atividades físicas que vão mexer, né, com o nosso sistema interno. Então, quando a gente pensa no sujeito biopsicossocial, né, que é o sujeito integral e não fragmentado, a gente entende que qualquer alteração, né, de exame, ela vai trazer prejuízo para o indivíduo. Então, se eu consigo ter uma atividade física regular, dentro dos padrões direitinho, eu vou melhorar isso. E aí a gente tem dois extremos. Eu vou deixar essa questão mais fisiológica para o Felipe, né? Mas a gente tem dois extremos, que é o extremo do alto rendimento, e a gente tem a percepção de que esses atletas têm uma saúde muito boa, né? E a gente, hoje, com muitos estudos, a gente consegue entender que isso não quer, porque eu levo o sujeito ao estresse físico o tempo inteiro. E aí eu também trago problema para a saúde mental dele, né? Que é viver sempre sob pressão, dando conta de tudo, uma alimentação extremamente regulada, né? E aí no limite. E aí a gente vai ter, dentro dos problemas que são biológicos, como essas doenças, processos demenciais, mas também a gente vai ter no esporte de alto rendimento, a desidratação que gera o processo demencial, que é a pessoa fazer uma desidratação a tal ponto dela ter uma desorganização biológica, fisiológica do corpo, e aí traz alguns problemas. E a gente tem outros atletas que se colocam em risco, né? Como os atletas que é dentro da minha área de pesquisa, que é do boxe, do MMA, né? Das lutas, que tomam várias pancadas na cabeça e que isso traz um prejuízo mais funcional do que estrutural, porque são microlesões que não aparecem em exame e aí isso traz um processo, depois de um tempo, a nível de demência, mas fisiológico traz muitos problemas, né, Felipe? Sim. Ligando um pouco a área do esporte, por exemplo, uma pancada, um golpe, vai gerar um processo de inflamação. Então, esse processo de inflamação também se começa a voltar crônico nos atletas. E aí é muito importante equilibrar o estresse do processo inflamatório e a recuperação. Então, ligando também um pouco o que você falava, do efeito mais fisiológico, em geral, voltando um pouco à saúde, eu gosto muito do conceito do sistema simpático, que geralmente
quando você não pratica esporte, tem um sistema simpático muito mais ativo, pero sobreativado. Então, o primeiro benefício do exercício é regular um pouco essa condição. Como você somete ao estresse ao corpo, o corpo vai adaptando e permite que o sistema simpático vaya bajando esa activación y da paso al sistema parasimpático. Y ahí uno liga un poco cómo funcionan los neurotransmisores, ¿cierto? Todas estas hormonas también que van ayudando, hormônios que van ayudando en un proceso de melhorar as adaptações e melhorar também a saúde física e a saúde psicológica e cognitiva da pessoa. Eu acho muito interessante o que você trouxe, Michele, a questão do alto rendimento. A gente acha que todo atleta de alto rendimento ele tem uma saúde impecável. A gente sabe que, principalmente no fisiculturismo, com esse boom, né, das academias, com essa questão de cuidar do próprio corpo, as pessoas espelham muito as pessoas que estão lá em cima. Tanto questão de maratona, um maratonista correr abaixo em um pace bom ou um tempo determinado, ou a questão mesmo do fisiculturismo. A gente sabe que tem muita questão de hormônio por fora, questão para ser bem com o corpo. E trazendo para a gente, para a questão, quem vai começar a atividade física, assim, não se comparar. Os sintomas de ansiedade e depressão, a atividade física ajuda a reduzir sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, mas também para a pessoa não se comparar com quem está lá em cima, porque não é saudável. Ajuda muito, né? Que é um autoconhecimento. E aí vai ajudar nessa questão da ansiedade, né? De eu fazer uma leitura melhor do meu corpo, entender melhor o que eu quero, quem eu sou, para eu poder conseguir controlar, principalmente a ansiedade. Né? A depressão vai ajudar nas questões hormonais, né? Nas questões fisiológicas, que é um pouco mais complexo. Mas a gente tem uma questão que eu acho que a gente precisa levar em consideração, que são as referências que a gente tem hoje na internet. Então, a gente não busca as referências certas. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, né? Quando a gente fala de saúde mental, que eu vou pegar um blogueiro que às vezes não tem uma formação, ele está trazendo, às vezes, um conhecimento que não é técnico, né? Que não é comprovado. E aí, eu olho para o corpo dele, vejo que tem um bom corpo, né? E aí, eu entendo que se eu seguir o que ele está falando, eu vou ter aquele corpo parecido, né? E aí eu tenho que entender que tem uma questão de biotipo, genética, né? Para além só da atividade física, tem essas questões. E aí se eu faço com regularidade, associado às outras questões, porque não é só fazer atividade física, né? A gente tem a alimentação, a gente tem o sono, a gente tem a terapia, né? Está em dia com o processo terapêutico, né? Isso tudo vai contribuir para uma boa qualidade da saúde mental e da saúde física junto. Um pouco mais da prática, da clínica um pouco. É muito importante, como Michele fala, se você vai começar a fazer um treinamento, o ideal, certo, é que também tenha um acompanhamento psicológico no processo, mas também tem que buscar um treinador ou personal trainer ou profissional da educação física que alinhe um pouco com isso que você está procurando. Porque, como Michele fala, também no área da educação física temos muita pessoa que não é formada e que vende ou entrega planos de treinamento e muitas vezes a mentalidade deles é um pouco daninha para as pessoas e as pessoas também generam muita frustração quando não tem resultados e o personal que não está capacitado não vai poder ajudar a pessoa com essas emoções e sensações, né? Então sempre é importante também olhar a qualidade da pessoa que você está procurando para fazer um treinamento e atividade física. É interessante quando você traz isso, porque a gente começa a falar sobre equipes multiprofissionais, né? Dentro da prática de esporte. Então, a gente ressalta essa importância de, sempre que uma pessoa for começar um esporte, ela está cercada por vários profissionais para poder auxiliar ela nessa questão. Só que isso também é um agravante, porque acaba que a pessoa tem que ter uma rede muito grande para ela poder alcançar. E é interessante isso, a gente tratar isso também, porque é difícil começar um exercício físico, né? A gente percebe essa dificuldade normalmente. Até na gente, assim, sério? A gente percebe que é complicado. Não é fácil não, Felipe? Depende. Tem que pegar no tranco, depois que pega no tranco... E assim, a gente percebe que só começar um exercício por si só, às vezes... Como a Marcele falou sobre diabetes e esses problemas cardiovasculares, a pessoa só vai começar a fazer um exercício físico se ela tiver
com a diabetes ou com um problema cardiovascular. E aí ela começa a preocupar com aquilo para iniciar. Somente por fazer mesmo, às vezes as pessoas não iniciam. E como é que a psicologia, assim, mais para Michelle agora, né, ajuda a pessoa para ela poder começar a ter essa visão e se proteger, de certa forma? Porque é uma medida protetiva. Então, eu acho que a gente tem no nosso imaginário que esses problemas vêm talvez com obesidade. Quando a gente olha um corpo que aparentemente pode até estar um sobrepeso, né, de leve assim, a gente não consegue identificar. E aí a gente só vai identificar através do exame, né? E aí às vezes aparentemente você olha e fala, não, eu tô bem, minha saúde tá bem, não precisa. Aí vai para um exame, de fato tá zoado. Eu acho que o suporte, ele é muito importante. A pessoa que não dá conta de caminhar sozinha, ela precisa buscar uma ajuda, né? E aí você tem que ter alguém que vai te acompanhar, que vai direcionar, porque o resultado ele é diferente. Você pode até ir para a academia, tá? E aí tentar fazer isso de uma forma mais sozinha, né? Tem alguém que vai direcionar, que é diferente de ter alguém que vai prescrever uma atividade que é uma atividade específica para você, porque aí você associa a alimentação, a saúde mental, né? O autocuidado, tudo num pacote só, né? E aí é um pacote que não é um pacote muito simples, né? Que é ter um profissional da educação física, ter o acompanhamento psicológico, ter o acompanhamento nutricional, ter o acompanhamento com cardiologista, né, ou com endocrinologista, para você acompanhar esses marcos, né. Eu estou passando por isso, né, Felipe? O Felipe tem me acompanhado, né, por questões de medicação, né, aí é exame mesmo, pré-diabetes, e aí eu consegui um marco que eu consegui fazer só com alimentação. E aí eu fui ao médico, o médico falou, se você não for para atividade física, isso não vai melhorar, porque é da insulina, né? E aí o Felipe consegue explicar melhor sobre isso. E aí, se eu não fizer atividade física, isso não ajuda. E aí é um processo da relação que a gente volta lá no conceito de saúde. O conceito de saúde, ele depende de mim, né? Da pessoa. Então, ela vai no profissional e ela é corresponsável pelo seu processo de saúde ou de adoecimento. Né? E aí agora eu tenho que fazer um movimento que é um movimento um pouco maior, né? E aí a gente vai buscar as redes de apoio, que faz parte do processo, inclusive, de saúde da gente. Você consegue falar um pouquinho para a gente desse processo, Felipe? Sim. Bueno, sí, con Michelle comenzamos hace 2 semanas, principalmente por un tema da glucosa, ¿cierto? Y claro, é muito interessante porque, se ven Michelle, quando falamos no início de um treinamento, ela quer melhorar o apartado metabólico, que sempre é a hipertensão, diabetes, todos estes conceitos. É muito importante também o apartado estrutural. Então, por exemplo, vou contar o que Michelle falou para começar a correr, sair a correr. Eu penso alto, entendeu? Então, aí é muito importante que a pessoa entenda o que a pessoa quer, mas também o que precisa. Então, aí uno vai ajustando, certo? O treinamento para a pessoa, porque talvez ela queira melhorar a glucosa, mas no processo vai ter uma lesão no joelho, no tornozelo, alguma coisa. E acho que o mais importante no início, para a pessoa que está começando na atividade física, do apartado do ponto de vista da psicologia, poderia ser a aderência. Se não conseguimos gerar aderência, não vai dar certo. Tá? Então, uma estratégia que a gente pode fazer é adaptar essa planificação de treinamento às necessidades ou o que a pessoa precisa. Por exemplo, Michelle tem muito pouco tempo, então os treinamentos que a gente planificou foram curtos, né? Pequenos, e em pequenas doses. Então, você precisa também ter essa visão e esse acompanhamento do que você pode planificar o melhor treinamento do mundo, mas se a pessoa não faz esse treinamento, não vai dar certo. A aderência é o primeiro. E aí você depois pode melhorar a prescrição, planificação, o que você quiser. Do apartado técnico da educação física. Mas acho que o conceito importante é aderência. É o mais importante. Isso é muito importante mesmo. A gente vê também, igual o Lucas levantou a pauta do humor e da autoestima da pessoa.
a gente vê muito que hoje se busca muita rapidez. Entra no esporte, já quer ser o melhor, ou se quer, inicia numa dieta, já quer um emagrecimento rápido. Então, hoje, infelizmente, a gente vê a questão de medicamentos, né, como o Ozempic, ou medicamentos que visam emagrecimento muito rápido. E isso é importante que você falou, Felipe, a questão da adesão. Com uma equipe multidisciplinar, ele tem o treinador, tem o nutricionista, vai ter o psicólogo por fora também. E na questão da autoestima, é muito importante, porque a gente sabe que quando a pessoa ela se propõe a fazer um tipo de tratamento rápido, ela não tem uma adesão. Ela acaba tendo um resultado rápido, mas a questão da adesão, ela não tem, ela não acaba não pegando a prática daquilo. Ela vê o resultado rápido, aí depois ela meio que desbanda. Mas é muito interessante. A questão da glicose também, teria alguma coisa a ver com a qualidade de sono, a quebra da glicose, a atividade física durante o dia dela, poderia encaixar na melhora de sono para ela ou não? Sim, com certeza. Geralmente o que faz o exercício é aumentar a quantidade de produção da adenosina, porque el ATP, certo? Adenosina trifosfato, quando você quebra ele, vai liberando adenosina e essa acumulação da adenosina no cérebro vai gerando essa sensação de somnolência. Então, já só por isso, o exercício vai melhorar a capacidade que você tem para entrar em um estado de sono. E se você coordina isso com um bom horário do dia, também vai favorecer muito a regulação do ciclo circadiano. Agora, se você treina às 10 da noite, 11 da noite, aí temos problema. Pero se você treina com luz do dia, tudo certo. A gente vê que muitas pessoas, como o Lucas trouxe pra gente, às vezes esperam ter um tipo de problema mesmo escancarado, como uma diabetes, como algum outro, né, de condição biológica, para depois procurar a prática de atividade física. O interessante é que a pessoa ela considere os benefícios que vão ter. Os benefícios que vão ter no sentido do sono, da qualidade, em nível de autoestima que ela vai ter também. Ah, tá, obrigada. No nível de autoestima também, que vai elevar para ela. Porque no que ela vai estar aderindo à atividade física, ela vai estar aderindo a algo novo para ela. Então, já vão ser novas sinapses, né? Tratando mais do cérebro, novas sinapses que vão estar sendo feitas, um ambiente novo em que ela vai estar se posicionando. E uma coisa que dita a felicidade, né, do sujeito, que a gente já conhece, né? Vimos em aula e outras coisas, é que a capacidade de resolução de problemas, ainda mais capacidade de resolução de problemas por conta própria. Então, no fato dela ir, ela pode ficar insegura, mas depois que ela vai, ela percebe que ela resolveu uma etapa, né, do dia dela, mesmo que não seja feito todos os dias. Não, essa é a questão. Ela ir uma vez ou outra já é melhor do que nunca ir. E fala em qualquer tipo de esporte, seja uma corrida, uma academia, um vôlei, um futsal, enfim, vários tipos de demandas que podem ter na vida dela. Não é a quantidade, né? A gente tentar fazer uma constância com qualidade. Mas eu não fui hoje, mas amanhã, né, eu volto. Né? Porque senão, às vezes a pessoa acha que é muita quantidade num tempo só. Né? É o que o Felipe trouxe. A gente fragmentar isso para que isso funcione. Uma coisa interessante, um dos meus trabalhos, que foi o trabalho de mestrado, eu avaliei as funções executivas e atividade física. A importância das funções executivas na qualidade cognitiva, né, na saúde cognitiva, na saúde mental. E foram atletas, eles fizeram uma atividade de alta intensidade, curta duração, mas eram atletas que tinham profissões muito pesadas. Polícia, médico, professor, responsabilidades assim, que tinham um cansaço mental muito grande. E aí, todos eles que fizeram atividade na parte da manhã, eles conseguem desenvolver o dia melhor. Raciocínio lógico, planejamento, organização, sequência, né? Aqueles que desenvolvem à noite, ele tem um bem-estar físico, mas não tem esse benefício durante o dia. Tem uma questão de oxigenação por causa da atividade de alta intensidade, né? Mas aí a gente, junto com o treinamento, a gente fez uma proposta de intervenção cognitiva. Então, fazia o treinamento com a intervenção cognitiva junto. E aí, a melhora foi maior, né? E isso trouxe muitos benefícios a nível profissional para a pessoa identificar as limitações dela, né? O que ela quer melhorar
e aí treinar dentro do horário, ou na parte da manhã ou na parte da noite, porque ou na parte da tarde. Tem o que o Felipe trouxe dessa organização Ciclo circadiano, né? Que é bem pessoal e que cada um vai identificar nele o que tem mais habilidade. E quando eu identifico isso, fica fácil de eu trabalhar com aquilo que eu gosto, né? Com aquilo que me faz bem e que me traz benefício. Aí quando eu vejo benefício, eu consigo sustentar mais fácil. E aí eu vou incorporando isso aos poucos dentro da atividade. E aí acho que você pode notar muito a diferença da só treinamento físico e o esporte na estimulação cognitiva e essa capacidade de tomar de decisão. O esporte geralmente, esporte coletivo ou de combate ou algum esporte que tenha uma dinâmica, vai ajudar muito a desempenhar esse papel cognitivo e de tomar de decisão. A diferença do treinamento físico, por exemplo, na academia, que às vezes é um pouco monótono, as pessoas estão treinando e bostezam, tem sono. Então, acho que aí é muito importante também equilibrar um pouco isso. Se você gosta de treinar força na academia, legal, mas também pode integrar pequenas atividades esportivas para ter esse benefício também. Aumentar o ciclo dela, né, o repertório, seja com outras pessoas, né, como a gente trouxe no início, seja aumentar o repertório, seja com outras pessoas, outros ciclos, outros laços, seja para, às vezes, ela se colocar em situações diferentes que vai aumentar o repertório dela, seja para novas outras atividades que ela pode estar fazendo com relação, seja na vida pessoal dela que ela pode estar aderindo a novos espaços. Então, atividade física, na hora de pensar em atividade física e bem-estar, colocar só o biológico no sentido de diabetes, de demência, sim, é muito importante porque você vai estar sim prevenindo isso. Só que o bem-estar mental, ele vem, pode-se dizer muitas vezes, que ele vem até um pouquinho mais rápido, porque você vai sentir e ao mesmo tempo vai estar prevenindo coisas que lá na frente pode ser desencadeado. Eu acho que a questão é a gente aprender a ressignificar, né? O que é saúde mental, o que nos faz bem e incorporar isso. Né, tentar um pouco desligar dessa correria da vida, né? A vida da gente acaba sendo muito corrida e a gente vai priorizando outras coisas inicialmente, então sempre a atividade física vai ficando para amanhã, para depois de amanhã, né? E a gente não entende que isso faz parte da nossa qualidade de autocuidado, né? E quando eu entendo que o autocuidado ele abrange tudo aquilo que vai me fazer bem, que vai me trazer benefícios a longo prazo ou a curto prazo, fica mais fácil. Então eu acho que a palavra, quando a gente fala de saúde mental, é ressignificar. A gente vai encerrar. Você quer trazer mais alguma coisa? Eu acho que aqui a gente finalizou interessante e acho que a palavra que ficou aqui no final é dar oportunidade, né? Dar oportunidade, se dá a oportunidade de participar mesmo, de ir para uma atividade física, de se permitir. E a gente sabe que não é fácil na correria do dia a dia, é realmente complicado da gente conciliar, tirar um tempo, trabalho, faculdade, tudo, mas é importante, pois a gente vê esses resultados lá na frente, eles chegam. Eu queria dar a oportunidade de vocês se despedirem, se for o caso, a gente está quase acabando, vocês podem ficar à vontade. Passar a rede social também. O arroba. Instagram. Eu quero só agradecer, né, o Felipe, principalmente, vocês pelo convite, o Felipe, né, que se disponibilizou a estar aqui e doar as honras para ele, para encerrar. Obrigado. Muito grato também com o convite. É minha primeira experiência desse jeito, então, muito bom. Agradeço também o interesse, também essa conexão entre a psicologia e um pouco a educação física, a ciência do esporte. Assim que é isso, né? Agradecer e muito ansioso também de escutar agora os outros podcasts. Obrigado. Então é isso, pessoal. Obrigada. Obrigado, gente.